Boa noite, professora. Bom, boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Boa Boa tarde, professora. Está tudo bem? Olá, boa tarde. Preparadíssimos para mais uma dose de materiais? Pergunta que eu fui fazer, não é? Como é que alguém está preparado para isso? Mas pronto, tem que ser, eu tenho que ser, tem muita força. Vamos lá então. Boa noite. Boa noite. Então, diga-me uma coisa, ficamos na última aula, falei-vos de regra das alavancas, certo? Exatamente. Exatamente, foi isso, não foi? Pronto, então vamos lá. Vou cá compartilhar com vocês. Vão ver já a minha tela? Sim. Então, nós pegamos aqui no diagrama do cobre-níquel e fizemos então a aplicação rapidamente de como é que se fazia da regra das alavancas, verdade? Foi isso e foi aí que ficamos. Não falamos de mais nada, não falamos de invariantes, curvas de arrefecimento, nada disso, foi, não é? Sim ou não, engenheiros? Não. Pronto, como é me responderem, não é? Bom, então, vamos lá. Ficamos então neste acetato e agora vamos continuar a falar um bocadinho mais de diagramas de equilíbrio, que agora as nossas próximas aulas vão ser sempre dedicadas ao mesmo. Então, nestas primeiras, conforme já vos fomos falando, eu estou-vos a passar mais ou menos toda a informação para conseguirmos pegar já nas aulas práticas, nos exercícios de diagramas, mas é aos poucos a fazer os exercícios que isto vai entrando, está bem? Não se estressem se não perceberem logo à primeira. O que eu quero é que vocês percebam onde eu vou buscar as coisas e como é que é feito, de forma a conseguirem também fazer essa aplicação prática. E hoje vamos tentar então resolver um exercício de ponta a pavio também para percebermos mais ou menos o que é que precisamos de fazer. E depois então aos poucos vamos entrando nos outros fundamentos que eu vou dando, porque vamos ter que continuar a dar matéria, não é? Então, relativamente aos diagramas, já vimos que conseguimos tirar então aquelas informações todas, se as fases estão no estado líquido, no estado sólido, qual é o início, o fim de solidificação, aquilo tudo que fomos falando na última aula, mas para fazer a construção desses diagramas nós precisamos de ter curvas experimentais de arrefecimento que são feitas quando temos então os nossos metais no seu estado líquido e com arrefecimentos muito lentos, conforme vocês já viram, nós conseguimos então chegar a estes ditos diagramas. Estas curvas de arrefecimento são, no fundo, o que nos vai indicar o que é que vai acontecendo à medida que nós temos então o nosso material e à medida que ele vai arrefecendo, não é? E então uma curva de arrefecimento é uma representação gráfica que nós também vamos ter que fazer e muitas vezes os nossos exercícios pedem para fazer, onde nós num dos eixos temos a temperatura, no outro temos o tempo e tentamos mais ou menos esquematizar o que é que vai acontecendo na liga à medida que ela vai arrefecendo. Então, para isso, existe algum método para fazer essas curvas de arrefecimento e esse método vem um bocadinho na adaptação do que o registador que está ligado a um determinado termopar nos indica quando colocamos então o termopar dentro do nosso molde, onde estamos a fazer o estudo para termos as condições de equilíbrio para o arrefecimento termodinâmico. Então, quais são essas indicações? Quando nós estamos no arrefecimento do metal e não ocorre qualquer transformação, ou seja, isto só acontece quando nós temos apenas uma única fase ou duas fases já solúveis uma na outra,
o que é que acontece? O aspecto da curva de arrefecimento é tipo exponencial, ou seja, quer nos dizer que o arrefecimento é mais rápido, estamos a falar de temperatura-tempo, não é? E esse arrefecimento mais rápido faz-se de uma forma tipo exponencial, ok? Depois, outra indicação que também é-nos dada pelo registrador do termopar é quando temos um efeito térmico, ou seja, uma libertação de calor. Isso traduz quando aparece uma nova fase. E quando isso acontece é aqui esta zona 2, em que há uma maior demora de arrefecimento, não é? No tempo, e que a nossa curva fica mais ou menos com este aspecto. Indica-nos que houve ali uma anomalia e ficamos com uma curva tipo em função do tempo, e há ali então um arrefecimento dito mais lento. Depois também temos outra forma que é aqui o nosso patamar 3, que nos indica que temos então uma reação isotérmica, ou seja, temperatura constante, e isto acontece quando? Quando temos pontos de fusão, ou então quando temos reações invariantes, ok? Que são aquelas ditas reações que eu já vos falei em que coexiste num único ponto três fases em equilíbrio, ok? Que já vamos ver quais são, vamos identificá-las, mas como é que se registra isso numa curva temperatura-tempo com uma linha a temperatura constante? Então, sabendo estas informações, vamos voltar aqui às diferentes curvas que nós temos e então, destas curvas que nós conseguimos construir o diagrama cobre-níquel, o que é que nós sabemos? Tanto a primeira como a última curva são duas curvas que têm ali um patamar isotérmico, é no fundo o ponto de fusão, quer seja do cobre, quer seja do níquel. Porquê? Porque temos esses dois metais no seu estado puro, ok? Ou seja, aqui esta curva era para os 100% de cobre e esta curva era para os 100% de níquel. Se nós verificarmos, o ponto de fusão aqui do cobre é um valor abaixo dos 1100 graus. Se nós formos ver qual é o ponto de fusão de cobre, 1084, tá, faz sentido, não é? O ponto de fusão do níquel é aqui acima dos 1400, se formos ver qual é, 1455, ok? Bom, depois todas as linhas e as curvas que nós vimos são curvas onde acontece o quê? Temos aqui uma anomalia, que é dita libertação de calor, e todas as outras linhas são linhas exponenciais, ou seja, de arrefecimento rápido. Ou seja, daqui para cima temos tudo líquido, pomos ali o ponto líquido. Daqui para baixo vamos ter tudo sólido, porquê? Porque acabou a zona da anomalia, que foi onde apareceu uma nova fase. Se nós transportarmos estes pontos, conseguimos facilmente construir o diagrama de fases, onde todos os pontos L serão pertencentes à linha líquidos, todos os pontos S pertencentes à linha sólidos, unindo esses pontos aos pontos de fusão, ficamos com o nosso diagrama isomorfo, que já o analisamos anteriormente. Ok? Isto é só para saber que é possível construir diagramas de equilíbrio a partir das curvas de arrefecimento, que na realidade é assim que se constrói. Está bem? Bom, então, vamos agora conhecer as ditas reações invariantes, que são as reações em que coexistem três fases em equilíbrio e ocorrem a temperatura constante. Vamos fazer o primeiro exercício onde temos um diagrama de equilíbrio com uma única reação invariante e, se tivermos tempo, ficar tudo percebido e correr tudo bem, ainda vamos tentar identificar reações invariantes nos diagramas mais complexos. Está bem? Então vamos lá. Quadro de reações. Temos aí 5 reações diferentes. As 4 primeiras são as mais usuais de aparecerem. A última raramente aparece, mas é importante conhecermos que existe, ok? Então, conforme eu digo, as 4 primeiras, a eutética, eutectoide, peritética ou peritectoide, que são as 4 primeiras reações, no fundo dizem-nos o quê? Que em arrefecimento, num único ponto a temperatura constante, vão coexistir as três fases e há, no fundo, ao arrefecer, uma transformação. Então, analisando a primeira reação, que é a reação eutética, o que é que nos diz a equação dessa reação?
diz que uma fase líquida, ao arrefecer, transforma-se em duas soluções sólidas, ok? Sejam ela alfa, beta, beta, gama, ou seja o nome que for, que nós sabemos que as fases sólidas têm letras gregas, não é? Associadas, ou o nome do próprio constituinte da liga entre parênteses curvos, e as outras fases têm que ser o líquido, e o líquido vem sempre demonstrado por a letra L, ok? Então, neste ponto concreto, como é que nós identificávamos esta reação? Íamos para o diagrama, procurávamos uma linha a temperatura constante, que geralmente estão identificadas lá com as temperaturas, e o que é que nós procuramos? Um ponto como este, onde vêm linhas ou de cima da temperatura, ou linhas debaixo da temperatura, em que nesse ponto coexistem as três fases. Neste caso, líquido, alfa e beta. Ok? Então, que raciocínio é que nós analisamos e fazemos? Naquele ponto, vamos ver o que é que temos antes. Antes temos a fase líquida, ao arrefecer, transforma-se em dois sólidos, que neste caso se chamam alfa e beta, mas podiam ter outro nome qualquer. O que interessa é que eram duas soluções sólidas. Ok? Se encontrarmos um ponto em que acontece exatamente o que está traduzido aqui na equação da reação, quer dizer o quê? Que temos uma reação eutética. Ok? O mesmo acontece para eutectoide, peritético e peritectoide. Ok? Então reparem, se analisarmos aqui o eutectoide, o que é que temos naquele ponto? Um sólido que ao arrefecer transformou-se em dois sólidos distintos. Na peritética, o que é que temos? Cá em cima vamos ter o quê? Alfa e líquido, ou seja, temos líquido mais sólido, ao arrefecer, transforma-se num sólido diferente do que existe antes, do alfa. Logo, temos ali uma peritética. Finalmente, a peritectoide, o que é que nós temos? Acima daquele ponto temos o quê? Dois sólidos, alfa e beta, que ao arrefecer transformou-se noutro sólido chamado gama. Ok? Bom, para identificarmos estas reações, nós no fundo só temos que analisar todas as linhas da temperatura constante, achar o dito ponto triplo e verificar se acontece qualquer uma destas equações. Acontecendo, registramos que temos ali uma reação invariante. Ok? A monotética difere de todas as outras, porquê? Porque tem dois tipos de líquidos distintos. Dos diagramas das nossas ligas comuns é uma reação rara de acontecer, mas alguns temos, quando temos cerâmicos, por isso é importante sabermos também identificar. Então aqui no fundo é fácil da gente identificar a monotética, porquê? Porque temos dois líquidos diferentes, ou seja, um L1 e um L2 e apenas uma fase sólida. Então reparem, naquele ponto temos líquido que ao arrefecer transforma-se noutra fase líquida que tem outra composição diferente da primeira, não é? E numa fase sólida. Ok? E agora, uma mnemónica rápida de interpretar todas estas reações. Se vocês repararem, todas que começam por eu, é sempre de uma fase para duas. Todas que iniciam por peri, parte sempre de duas fases para uma. Ok? Para vocês associarem logo qual é a equação da reação. Depois reparem, as que tiverem terminação ica, como a peritética e eutética, quer dizer que a fase líquida está sempre lá presente. O que quer dizer que estas duas ocorrem sempre a temperaturas mais elevadas, não é? Porque líquido temos sempre a temperaturas mais altas. As que têm terminação oide, se vocês repararem, é só fases sólidas que estão em jogo, logo estas nós conseguimos apanhá-las para temperaturas mais próximas da temperatura ambiente, mais baixas. Ok? Bom, seguindo então mais ou menos estas dicas que eu vos dei aqui, nós vamos então começar a entrar dentro dos diagramas e vamos tentar identificar estas reações e aplicar na prática estas pequenas dicas. Ok? Até aqui, alguma dúvida do que fui dizendo? Tranquilo? Estão a acompanhar bem?
Dê-me lá o vosso feedback. Sim, professor. Sim. Pronto, então vamos lá. Primeiro diagrama de equilíbrio que nós vamos analisar. O nosso primeiro exercício prático vai ser aplicado a este diagrama que está aqui à vossa frente, ok? Antes de rebater o meu PC, fazer aqui a forma de conseguir escrever como um quadro branco. E antes de vos mostrar o exemplo que eu quero que a gente resolva para a aplicação de regra das alavancas, essas coisas todas, vamos só interpretar aqueles pontos base, porque eu aqui tenho apontador e consigo, e depois quando vou para o quadro branco só consigo riscando para vocês verem para onde é que eu estou a apontar, ok? Então, primeira coisa que vocês têm que fazer quando interpretam um diagrama de equilíbrio é o quê? É olhar para ver qual é a leitura do constituinte que nós estamos a ler diretamente no gráfico, ok? Então, nós temos eixos de temperaturas, eixo de composição, olhamos para a composição e vimos logo qual é o estudo que estamos a fazer, é das ligas chumbo e estanho, ok? Qual é a leitura direta no eixo? É a leitura de estanho. Sabemos que o restante é sempre o chumbo para fazer os 100%, não é? Da liga. E conseguimos então tirar que informações daqui? Primeira coisa logo que conseguimos tirar é os pontos de fusão dos nossos dois constituintes da liga. Então, onde temos 100% de chumbo, vamos lá em cima e dizemos que o chumbo tem um ponto de fusão de 327 graus Celsius. Vamos aonde temos 100% de estanho e dizemos que o estanho tem um ponto de fusão de 232 graus Celsius. Ok? Ponto de fusão vai ser as primeiras coisas que a gente vai tirar logo num diagrama. Depois, quais as fases sólidas que se formam dos constituintes da liga? Reparem, fase sólida que se formou do chumbo foi qual? Um sólido denominado de alfa, ok? Fase sólida que veio do estanho é um sólido chamado beta, tá bem? Bom, vamos aprender mais à frente que estas fases são denominadas de fases terminais. Porquê? Porque nascem encostadas aos limites dos gráficos, que é encostados aos constituintes das ligas. Ok? Depois, o que é que nós vimos mais neste diagrama que nos salta à vista? A tal linha, a temperatura constante, ok? Essa linha a temperatura constante, reparem, vem sempre identificada a temperatura e vem sempre também colocado o teor dos 3 pontos da nossa reação. Conforme vimos, uma reação invariante tem 3 pontos em equilíbrio, ok? Que são as ditas 3 fases em equilíbrio. Então, qual é o tal ponto? Reparem, linha a temperatura constante, existe vindo de cima da linha mais do que 2 linhas em junção e há ali um ponto. Naquele ponto dos 61,9%, o que é que nós temos antes e em arrefecimento o que é que temos depois? Ou seja, aqui em cima temos o quê? Líquido. Que ao arrefecer se transforma em 2 sólidos, que são eles alfa e beta. Qual é a reação invariante que nós ouvimos ao dizer que acontece isto? Exatamente, vamos aqui à nossa mnemónica, que ainda não está na vossa cabeça, e o que é que diz? Líquido ao arrefecer transforma-se em 2 sólidos, lá está, a nossa eutética, ok? Como é que nós íamos escrever a equação da reação? Reparem, o líquido, que tem 61,9% de estanho, ao arrefecer, transformou-se numa solução sólida alfa, e ia-se até à linha do alfa ver qual é a percentagem, está lá escrita, 19,2%, e transforma-se num sólido beta, que tem 97,5% de estanho. Ok? Reparem, na reação invariante, vem sempre lá a percentagem dos constituintes no diagrama. Ok? No fundo, depois é só construir a equação da reação usando os valores correspondentes às fases que estão presentes nessa reação. Fiz-me entender? Deu mais ou menos para perceber?
Bom, o que é que acontece muitas vezes? Estas zonas que vocês veem aqui escritas, das fases presentes, não estão escritas. Nós temos que preencher. Às vezes, os primeiros enunciados do exercício é preencha campos de fases. Para preencher isto, nós, se não tivéssemos nada aqui escrito, facilmente conseguíamos ver o que é que íamos ter ali dentro. Porquê? Íamos ver as linhas fronteira. Se daqui para lá temos líquido, se daqui para aqui para dentro temos alfa, ali dentro o que é que vamos ter? Líquido mais alfa, ok? O mesmo acontece aqui, se daqui para ali temos líquido e daqui para dentro temos o beta, naquela região, o que é que vamos ter ali? Líquido mais beta. O mesmo aqui embaixo, se não tivesse nada escrito, nós sabíamos o que é que tínhamos. Se formos ver qual é a linha fronteira, daqui para ali temos o quê? Alfa. Se formos ver ali a linha, o que é que temos ali para dentro? Beta. Logo aqui dentro vai estar alfa mais beta. Ok? Bom, se deu para perceber mais ou menos o que fomos tirando daqui, vamos agora passar para um exercício prático que nos vai dizer uma liga de estudo e nos vai pedir para fazermos então o estudo de um diagrama com uma reação invariante que é a eutética. Vou então aqui interromper a partilha. Vou fechar aqui o meu vídeo para rodar o ecrã e desligar aqui o cabo, senão isto enrola tudo. Vamos tentar então fazer a resolução de um exercício. Então, já está aqui o meu bloco de notas, que funciona como um quadro branco, não é? E vamos então tentar fazer este pequeno exemplo que eu coloquei aqui para vocês tentarem mais ou menos aplicar todos os conceitos que temos até agora de diagramas de equilíbrio. Então, vamos lá. Vou aumentar isto aqui um bocadinho para vermos bem o diagrama e a pergunta. Vamos então tentar já está aqui arrumada a minha tela. Então vamos lá. No nosso primeiro exemplo diz-nos o quê? Para uma liga com 40% de estanho, determine fases presentes, número de fases, não é? Composição de cada uma das fases e quantidade de cada uma das fases. Ok? E diz-nos quais são as temperaturas que nós temos que fazer esse estudo. Então, primeira coisa, vamos abordar o nosso diagrama, seguir aqueles pontos que até agora fomos aprendendo, que ainda agora vimos, e vamos tentar então fazer uma coisa que não fizemos no outro diagrama, que é a identificação das linhas líquidos, sólidos e solvos. Elas estão já identificadas com uma seta, não é? E diz-nos mais ou menos quais são, mas vocês em teste o que é que tinham que fazer? Tinham que chegar e dizer, por exemplo, que a linha líquidos, que eu vou marcar aqui a vermelho, é uma linha que inicia no ponto de fusão de cada um dos constituintes e separa tudo líquido de fases líquido mais sólido. Seguindo então esta regra, qual seria a nossa linha líquidos? Ela inicia-se no ponto de fusão do chumbo, que é aos 327 graus, vem por aqui abaixo, deixem-me só aqui aumentar a grossura para dar para perceber melhor. Então, vem por aqui abaixo, bate no ponto triplo e vai fechar no ponto de fusão do estanho, que é nos 232 graus Celsius. E está ali identificada a linha líquidos. A linha sólidos, que vou fazer a azul, esta linha separa o quê? Fases líquida mais sólida de todo sólido, ok? Então, mais uma vez, a sólidos também inicia no ponto de fusão de cada um dos constituintes e vai fazer então a separação dessas fases. Então, reparem a nossa linha sólidos.
vem do ponto de fusão de 327, desce por aqui abaixo, vai pela linha invariante até ao ponto beta, chega à beta e fecha no ponto de fusão. Se nós olharmos para a linha que marcamos, ela na realidade separa líquido mais sólido de só fases sólidas. Ok? Finalmente, solvos. A linha solvos só separa fases sólidas e as fases terminais, ou seja, as fases juntas dos limites do gráfico. Então, neste caso concreto, as nossas solvos são o quê? Esta que temos aqui, ok? E esta que temos aqui, que de certeza absoluta que vai até ali embaixo. Ok? Identificação das linhas. Deu para perceber mais ou menos? Sim, deu. Bom. Então, pontos de fusão já os vimos. Reação invariante eutética já identificamos e está aí a equação da reação. E agora vamos resolver o nosso exemplo 1, aplicando então a regra das alavancas e fazendo então o cálculo da quantidade de fases. Então vamos fazer este primeiro exercício todo direitinho, ponto por ponto, e depois, quando resolvermos os outros, já vamos ver que vamos começar a aldrabar um pouco, mas no fundo a responder exatamente o que pretendemos. Então, neste enunciado, o que é que nos diz? Temos uma liga com 40% de estanho. Se temos 40% de estanho, vamos ter o restante 60% de cobre. De cobre nada, de chumbo, neste caso. Ok? Esta é a nossa liga. E o que é que nos pede? Pede-nos para diferentes temperaturas ver então o que se passa. Então, primeira temperatura é 200 graus Celsius. Ok? Então, o que é que nós fazemos? Chegamos aqui, pegamos numa régua, que é o que vocês vão fazer, vamos aos 40% de estanho e vamos marcar lá a nossa linha. Ok? Vamos aos 200 graus Celsius, que é a temperatura. Professora, essa reta não foi mal marcada? Não era 40% de estanho e 60% de chumbo? Sim, e não é o que está? Não está a 40 de chumbo e 60 de estanho? Qual é a leitura da composição? A percentagem que lês diretamente no gráfico. O que é que diz lá? Composição em percentagem de Estanho. SN. Logo, a leitura direta é de SN. Vais aos 40% e marcas. Ok? Gabriel? Ok, obrigado. Nada. Então, esta dúvida que o vosso colega agora colocou é a mais frequente de acontecer, que é trocarmos como é que fazemos a leitura direta. Daí eu vos dizer que o mais normal é nós, a primeira coisa que fazemos é ler o que aqui diz, composição de qual dos elementos é que é a leitura direta. Neste caso é o estanho, por isso o estanho vale aqui 100%, reparam, e o chumbo vai valer aqui 100%, ok? Muitas vezes costumo dizer aos alunos para fazerem isto para não se enganarem. Bom, neste caso concreto, então, ao cruzar os 200 graus com os 40% de estanho, vamos encontrar aqui um ponto, ok? Naquele ponto, quais são as fases presentes?
Sólida mais líquida, não é? E qual é esse sólido e qual é Alfa esse mais líquido? gel. Alfa mais gel. Exatamente. Então temos líquido mais alfa ou alfa mais líquido, é indiferente. Ok? Bom, então, olhando, o nosso ponto está exatamente na região onde temos alfa mais líquido. Ok? Depois, o que é que nos pede mais o enunciado? Composição de cada uma das fases. Então, essa composição é, no fundo, a percentagem de estanho e a percentagem de chumbo que cada uma das fases tem. Ok? Para isso, nós fazemos o quê? A nossa linha conjugada à temperatura de 200 graus, que já a fizemos. E nessa linha conjugada, que eu geralmente ponho sempre aqui no nosso exercício, nós temos então o nosso ponto intermédio, dos 40%, vamos ter de um lado alfa e do outro lado líquido. E qual é a percentagem que nós tiramos de alfa? Vamos até ao ponto alfa e vimos quem vai chover, não é? Com a linha conjugada. Ups! Então vamos lá fazer isso. Vamos até onde nós temos alfa e marcamos cá em baixo no gráfico para tirar a percentagem. Vamos aonde nós temos líquido e marcamos cá para baixo para tirar a percentagem de líquido. Ok? Olhando ali para os nossos pontos, o que é que vos parece que nós tiramos para alfa? Quê? Para aí, 18% de estanho? Concordam? 18%? Sim. Pronto, então, alfa 18% e para líquido vamos ter quanto de estanho? 58? Sim. Pronto, então vamos lá. Temos ali 50, a meia seria 55, dizemos o quê? 57, 58? Vamos dizer 58. Ok? Bom, então, neste caso, qual é a composição que nós temos? Para o líquido, temos 58% de estanho e 42% de chumbo. Para o alfa, temos 18% de estanho e os restantes 72% de chumbo. Ok? $82, não é? Caríssimos. Nem sei fazer contas de somar. Tá? Então, olhando para o que nós temos aqui, já respondemos às duas primeiras perguntas que temos, não é? Quer seja fases presentes, quer seja a composição dos dois constituintes, neste caso chumbo e estanho, nas fases líquido e nas fases alfa. Agora só nos falta calcular quantidade. Ok? Então, sabemos que esta quantidade relativa é para a aplicação direta da regra das alavancas. Ok? Relembrando a regra das alavancas que fizemos uma única vez na aula passada. Então, o que é que nos diz a regra das alavancas ou dos segmentos inversos? Que em denominador colocamos o segmento total. O segmento total vai ser a distância que vai de um ponto ao outro. Ok? Então, neste caso concreto, o segmento total vai ser o quê? 58 menos 18. Ok? Agora, se nós queremos a percentagem de líquido, vamos ao segmento inverso, que neste caso vai ser a distância que vai do ponto intermédio a alfa, que vai ser o quê? 40 menos 18. Se nós queremos o alfa, vamos ao segmento inverso mais uma vez, que é a distância que vai do líquido ao ponto intermédio, que neste caso é o quê? 58 menos 40.
Bom, olhando para o nosso ponto, ele está mais próximo, se calhar, da linha líquidos do que do alfa, não é assim a olhómetro. Então, fazendo aqui os cálculos, isto vai dar quanto para a percentagem de líquido? 55. 55%, exatamente. E para a alfa vai dar os restantes 45% de certeza. Se fizerem a conta, tem que dar, porque tem sempre que prefazer os 100%. Ok? Dúvidas deste primeiro para a temperatura de 200 graus Celsius? Professora, pode só repetir uma parte ali quando falou das linhas? Sim. A linha líquidos separa tudo que é líquido do resto, certo? Então, vamos por aqui. Líquidos faz a separação da fase líquida, separa de líquido mais um sólido, ok? A sólidos separa líquido mais sólido de tudo sólido, ok? E a solvos tens sólidos de um lado, não é? E sólido do outro, ou seja, só separa fases sólidas. Ok, obrigado. Tá? É isso. Pronto, Sim, assim sim, ficas obrigado. com essa mnemónica Sim, que é sim. mais fácil, tá bem? Agora, obviamente, que estas letras podem ser outras quaisquer, não é? O que interessa é que são fases sólidas, tá bem? Bom, relativamente então às 200 graus Celsius e ao cálculo da regra das alavancas. Professora, uma pergunta. Sim, diz-me, Guilherme. Eu não percebia as contas para as quantidades para a Uhum. porcentagem do líquido sólido. Ok. E não percebeste as contas como? O que é isso não perceber? São contas de subtrair e dividir? De certeza que não foi isso, portanto, tu em engenharia. O que é que não percebeste? Como é que Sim, eu atua não aqueles percebi valores? qual é o valor de cima e o que é que, tipo, o que é que quer dizer o valor que está em cima e o valor de baixo. Pronto, então, o valor que está em cima e o valor que está em baixo é o valor das percentagens dos constituintes que tu foste retirar vendo o ponto em que calhaste. Sim, Percebeste como é que nós chegamos àquele ponto em que temos fases presentes alfa mais líquido, Guilherme? sim, aquelas Pronto. duas linhas que Ok. interceptam ali no Percebeste ponto. a linha conjugada que a gente faz? Sim. Pronto, nós achamos um ponto, não é? Dá-nos uma liga e uma temperatura, nós achamos um Uhum. ponto, criamos a linha conjugada e tiramos a percentagem dos constituintes dessa liga, que no fundo é isto que eu tenho aqui, Sim, ok? Pronto, isso percebeste, não percebeste? percebi. Pronto. Depois de teres esses valores, o que é que nos diz a regra das alavancas? Diz-nos que para calcular a quantidade da percentagem de líquido e de alfa, neste caso, que é o que tu queres calcular, tu tens sempre em denominador, diz-nos a regra das alavancas, que vais ter sempre o segmento total. O segmento total é o quê? É a distância que vai entre as duas fases que, no Ok. fundo, estão naquela zona, que é a distância que vai de líquido a alfa. Exato, Ok? então 58 menos Isso, 18. exatamente, daí vem o 58 menos 18. E agora o que é que nos diz os numeradores? Se tu quiseres o líquido, vais ao segmento inverso, ou seja, à distância que vai de um ponto, do teu ponto da outra fase, que neste caso é qual? A alfa. Olhando, tu dizias que era o quê? 18 menos 40. Mas nós sabemos que não há percentagens negativas, pois não? Exato. Por isso eu escrevi 40 menos 18. Ok? Porque é a ok. distância do outro constituinte. Se Exato. quiseres saber alfa, vais então Aos líquidos. ao líquido e será os 58 menos 40. Ok. Ok? A regra é sempre esta, é a dita regra das alavancas ou de segmentos inversos, porque no fundo joga com os segmentos. Está bem? Pronto. Sim, muito obrigado. Vamos agora aplicar várias vezes e vais ver que isto agora acaba por entrar. Está bem, Guilherme? Bom, espero que todos tenham percebido, que de certeza que esta dúvida não era apenas do Guilherme, e vamos então tentar avançar e fazer exatamente este raciocínio que fizemos, mas para 183 graus mais ΔT. O que é isto, 183 mais ΔT ou menos ΔT? Reparem que aquele ΔT é um intervalo de temperatura muito pequeno. No fundo, o que é que nós queremos saber? O que é que acontece na nossa linha da reação invariante? Ok? Então, se vocês olharam, a linha de reação invariante é qual?
é a linha dos 183 graus Celsius. Então, vou limpar aqui um bocadinho o diagrama, que já está um bocadinho riscado, para olharmos então novamente para o que nós precisamos olhar e fazermos o estudo então que nos é pedido, que é nos 183 graus Celsius mais ou menos o intervalo de temperatura. Pronto, está novamente ali a nossa liga e nós no fundo queremos ver o que é que temos antes e após os 183 graus Celsius, ok? Então, para a temperatura de 183 graus Celsius mais ΔT, ou seja, acima dos 183, e nós costumamos dizer imediatamente acima, quais são as fases presentes? Olhando para a nossa liga de 40%, que continua lá marcada, se olharmos para cima da linha, quais são as fases que temos presentes? O líquido mais alfa. Ok? Não há dúvidas. Agora, seguindo o mesmo raciocínio do bocado, qual é a composição desse líquido mais alfa em chumbo e estanho? Quanto é que o líquido tem de estanho? Alguém me diz? 62%, 63%. Está lá escrito na linha. Reparem, sempre que tivermos a fazer o estudo, exatamente, sempre que estamos a fazer o estudo numa linha de reação, tem que estar lá a percentagem dos constituintes. Logo, era direto. 61,9% de estanho. Oh, professora, mas nós aqui vemos mesmo exatamente para os 183? Para, quando nós estamos a falar em 183 mais ΔT, é um intervalo de temperatura muito pequeno. Ou seja, estamos a falar de 183,1. Ok? Isso não é significativo na percentagem dos constituintes. Ok, Por ok. isso, usas sempre o valor da linha, que é a vantagem. Está bem, João? Ok. Obrigado. Bom, então, neste caso, 61,9, relativamente à alfa, também está lá escrito 19,2. Ok? Reparem que já começamos a aldrabar, já começamos a pôr só a percentagem de um constituinte da liga. Ok? Porquê? Porque nós, no fundo, depois só utilizamos um constituinte. Reparem que eu, ao bocado, só utilizei as percentagens de estanho, certo? Foram estes 3 valores que tiveram em jogo. Mas, se eu preferisse, também podia usar as percentagens de chumbo. Agora, não posso é baralhá-la. Ok? Exatamente. Tá? Bom, então, vamos lá continuar aqui no nosso exercício. Agora, o que é que nos falta? Deixem-me cá, já temos os nossos 3 pontos. Vamos pôr aqui a linha conjugada. Já tiramos, então, temos aqui 40%. Temos deste lado, novamente, o alfa, que é 19,2. E temos deste lado o líquido, que é os ditos 61,9. Ok? E agora falta-nos calcular a quantidade. Então, da quantidade de fases, qual é, então, a percentagem de líquido e qual é a percentagem do nosso sólido alfa? A de líquido é 40 menos 19,2. 40 menos 19,2 a dividir por 61,9 menos 19,2. Muito bem. Aqui mantemos os 61,9 menos os 19,2, não é? Em denominador. E em numerador fica como? Alguém arrisca? 1.9 menos. Exatamente. 61,9 menos 40.
Ok? Quanto é que isso dá? Não ouvi. Quarenta e 48,7. Para líquido? Sim. E o outro vai dar 51,2. Ok. Ponto 3, de certeza. Sim, sim. Obrigada. Bom, olhando então para o nosso ponto, ele está ali meia meia quase, não é? Por isso nós não tínhamos grande noção o que é que ia dar com maior percentagem. Neste caso concreto, então, tem maior percentagem a fase sólida que a fase líquida. Bom, já vi que vocês estão a entrar muito bem na regra das alavancas, mas como estamos a analisar uma reação invariante eutética, precisamos de definir o que é que nós temos à nossa frente. O que é que eu quero dizer com isto? Na fase eutética, nós o que é que temos na reação? O líquido, ao arrefecer, transforma-se em dois sólidos. Ok? Acima dos 183 graus Celsius, nós temos líquido mais alfa, certo? Quando arrefecemos, o alfa manteve-se, não se manteve? Ou seja, o líquido que existia transformou-se no beta. Verdade? Sim. Sim? Sim, sim. O que é que nos diz a reação? O líquido ao arrefecer transforma-se em beta? Não, alfa mais beta. Exatamente, em alfa mais beta. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós, quase todos os nossos exercícios na prática vai ser fazer esta discussão, que é ver o que é que temos antes e após reação invariante, que é o que nós estamos agora a fazer para uma determinada liga. E então, quando nós estamos a fazer isto, dizemos o quê? Antes da reação, nós temos alfa, e este alfa é chamado de pró-eutético. Porquê pró-eutético? Porque existe antes da reação invariante. Ok? Vamos ver que o alfa que existe a 183 graus Celsius menos ΔT vai se chamar alfa total. Porquê alfa total? Porque esse alfa é o alfa proeutético mais o alfa eutético, que é o que se transforma na reação. Ok? Então o que é que nós sabemos? Que o alfa total é igual ao alfa pró-eutético mais o alfa eutético. Ok? Então, no fundo, nós o que é que temos? Abaixo da reação, que é este alfa que está aqui, este é o total. É o total porquê? Porque é o alfa que existe antes, que é o proeutético, e o alfa que se transforma deste líquido, que nós sabemos que este líquido é igual a quê? A alfa mais beta ao passar a linha da reação. Certo? Por isso, esse alfa é o dito alfa-eutético que eu reescrevi ali à frente. Estão a fazer entender? Professor, então esse que está no gráfico em cima, na zona alfa mais líquida, é o alfa eutético, certo? Não, é o proeutético, porque existe acima da reação, Ok. mais Então, ΔT, então onde é que está o eutético? nos 183 graus. É aí que ele se transforma. Ok, É ok. aí que o líquido todo que existe em cima desaparece e transforma-se em alfa mais beta. Ok? E esse alfa é o eutético, que é este.
ok? E o restante em beta. O proeutético é sempre o mesmo. O proeutético é sempre o mesmo? Claro. Quer dizer, é uma fase que está sempre na modificação do aquecimento, não é? Sim, ele mantém-se, ele não se altera, ok? É o que está Ao na extremidade do arrefecer, gráfico. exatamente, ao arrefecer o proeutético fica sempre lá e o eutético é que se transforma. Depois nós vamos ver isso a nível de diagramas de bolinhas, está bem? Que é olhando para as estruturas. Puxa, já apaguei aqui o... Deixa-me cá fazer um Ctrl Z para voltar o que eu apaguei. E apagar só, porque eu começo a riscar para vocês verem, porque não tenho apontador e depois com o gráfico todo riscado. Pronto, então, deu para perceber mais ou menos aquilo que eu estava aqui a dizer relativamente ao... Posso só fazer-lhe uma questão? Ali o beta, no gráfico, posso ver o gráfico? Sim, no gráfico. Estava a tentar só perceber esse tipo de questões. O beta será a transformação, ou seja, o líquido lá em cima tem uma percentagem de beta e de alfa ainda, não é? O beta será... Não, o líquido não tem beta nenhum. O beta só te aparece, ok? O beta só te aparece nesta liga que estamos em estudo. Quando começam a cristalizar. O beta só aparece abaixo dos 183 graus Celsius. Ok, é mesmo então um outro sólido, não é? Que não, exatamente. Nem o sólido beta... Nem estanho, nem chumbo neste caso. Calma. O sólido beta é a fase que tu tens, sólida, é a solução sólida que tu tens, rica em estanho. Ok? Que na liga de 40% que é que nós estamos a estudar, só aparece aos 183 graus Celsius abaixo. Está bem? Nunca te podes esquecer de um pormenor. Nós fazemos sempre estudos por partes. Essas partes são as ligas de estudo, que é o que te diz sempre o enunciado. Está bem? Ok. Está a dar para entender? Sim, melhor um pouco, mas... Isto agora vai ser com a prática, está bem? Isto com a prática, Mário, é que vai entrar. O que eu quero é que vocês entendam mais ou menos estes pequenos pontos que estamos a fazer, e depois vamos fazer vários deles e vamos interpretar e as dúvidas vão surgir, que não é a primeira que vocês vão logo a perceber isto, não é? Claro, mas depois vocês vão ver que isto é sempre igual, está bem? Tudo é igual para o chumbo a 60%, não é? Como é óbvio, não é? Se tens 40% de estanho, tens os 60% de chumbo, ok? Não vamos confundir. Ou fazes com os valores da liga ou fazes com outra, está bem? Bom, vou aqui interromper e vou voltar a partilhar porque fiquei aqui com uma zona, reparem, branca que me está a tapar, não sei porque de eu ter aberto o teclado. Vou só fazer aqui rapidamente, vou compartilhar novamente para ver se vem direitinho. Desculpem, não veio, é mesmo para chatear, não sei o que é que lhe aconteceu, pronto, não interessa. Vamos voltar então ao nosso exercício. Já agora, desculpe, vou continuar, porque ao mesmo tempo ajuda a tentarmos entender. Aquelas ligas de jogo que será o cobre e o bronze mesmo, não é? Que dão o latão. Sim. Será vamos transportar este gráfico para isso. Nós não vamos transportar este gráfico, nós depois vamos analisar esse gráfico, vais ter esse para estudar também, Mário. Ok, eu só estou a tentar perceber. Então, nesse caso, o beta, seria o latão? Sim, não é o latão. O beta não é o latão, é uma das fases que aparece no latão. Ok? Vai entrando. É quando começa a cristalizar, não é? É assim, vamos tentar perceber. Tu, quando estás a arrefecer, aparecem-te soluções sólidas, ok? Porque estás com tudo no estado líquido e começas a arrefecer e aparecem as soluções sólidas. Essas soluções sólidas são ricas nos constituintes que compõem a liga que estás a estudar, ok? Logo, as soluções sólidas que te aparecem nos limites dos gráficos vão ser ricas nessa percentagem, que é onde tu tens maior percentagem dela, ok? Por isso, quando nós falamos da fase beta ou da fase alfa dos latões, ok? A beta é mais próxima que tu tens de um dos constituintes, que neste caso, estamos a falar de uma liga cobre-zinco, é a
mais rica em zinco. Ok? É por aí. Nós temos que olhar sempre dessa forma para os constituintes. Isto vai entrar. Vocês vão ver que isto não tem nada de outro mundo. Vou então fazer outra coisa. Fechar aqui o OneNote e vou abrir outra vez o OneNote para ver se eu não perco. Ok. Aquilo que me está a irritar, que é aquele bocado. Pronto, já perdi o bocado. Pronto. Estão a ver a partilha ou não? Ainda não. Não, professor. Pronto, ok. Não. Então vou compartilhar agora a ver se agora sim vai para aí direitinho. Então, deixem-me cá fechar isto, diminuir isto, fazer aqui terminar a apresentação, que já tem tanta coisa aberta que ele estava aqui a chatear-me. Então, OneNote, diminui e agora sim vou compartilhar com vocês. Pronto, estão a ver agora, não tem? Pronto, já desapareceu aquele bocado que me estava a chatear. Bom, continuando aqui o nosso exercício. Vimos então que calculamos a mais ΔT o alfa proeutético, ok? Agora vamos fazer o mesmo raciocínio, mas para 183 graus Celsius menos ΔT. Então, para a temperatura, vamos chegar para aqui para ser mais fácil. De 183 graus Celsius menos ΔT, vamos olhar então para o nosso gráfico, que eu vou aumentar aqui um bocadinho, e imediatamente abaixo dos 183, o que é que nós temos? Alfa mais beta. E esse alfa é qual? O total. Ok? E o beta é qual? É o total também. Não, senhora. Não. É o eutético. Porque aquele beta vem da reação invariante. Certo? Ah, está bem. Por isso se chama eutético. Então vamos começar a dar os nomes às coisas. Então, a 183 graus Celsius menos ΔT, quais são as fases? Alfa total mais beta eutético. Ok? Porquê o total? Só uma questão. O beta eutético é por causa dos... Um de cada vez, por favor. Diga. Não, deixa o claro. É indiferente, vocês digam. Beta eutético é o que vem da fase líquida beta, não? Não. O beta eutético é o líquido que se transforma. Ok? Nós sabemos que o líquido, ao arrefecer, transforma-se em alfa e beta. Ok? Chamamos ao alfa total porque já existe um alfa em cima. Reparem, existe um alfa antes e após reação. Por isso, se há um antes e um após reação, o de baixo vai ser sempre o total, que vai ser a soma de quê? Já vimos aqui, o total é o pró mais o eutético. Ok? Professora, da mesma forma podemos ter isso com o beta, então também? Agora, com o beta não é total, certo? O beta é qual? O líquido, ao passar a linha da reação, transforma-se em quê? Em alfa e beta. Logo, este beta já se chama eutético. Porquê? Porque cruzaste a linha da reação invariante chamada eutética. Então o alfa calculamos antes não era o alfa eutético? Não devia ser o alfa eutético? Não. Se tu estás a calcular o alfa acima dos 183 graus Celsius, certo? Não foi nos 183, foi mais ΔT. Sim. E mais ΔT, o alfa quer dizer que é o quê? Antes de ocorrer o eutético, que nós lhe chamamos pró-eutético. Ok. Ok? Bom, como é que vocês identificam qual é a fase que vai ser a pró? Olhando para a nossa liga, vocês só têm que ver o que é que têm antes e após, e a fase que se mantém é qual? É o alfa, certo? Por isso, a que vai existir sempre a mais ΔT é o pró. O que existe abaixo é o total. Por exemplo, outra liga qualquer, se tivermos uma liga de 80%,
Qual é a fase? Ok, aí já era a beta. Aí já é beta, porque é que se mantém antes e após. O beta total. Estão a perceber? Tudo tem a ver com a liga de estudo. Eu estava pronto, não estava a ver por aí, portanto, estava a ver só. Tem que se ver pela porcentagem do material. O que eu quero é que vocês percebam por aí, está bem? Que é assim que se faz o estudo. Tem a ver com a porcentagem de material. Exatamente, é por isso que no enunciado não tem nada a ver com as temperaturas. Não. Os 40% é o essencial. Ok, neste caso, está bem? Está percebido. Ótimo. Professora, já agora, no caso do 61.9, como é que ficava essa análise? No caso do 61.9, é a mesma reação. Não tens essa análise. Porque antes, o que é que tu tens? Líquido. Que ao arrefecer se transformou todo em quê? Alfa mais beta. E aí seria alfa eutético mais beta eutético. É o ponto eutético, professora? É o ponto eutético, exatamente. Ok. Obrigado. Tá? É o tal dito ponto, que é o triplo ponto, onde coexistem as três fases em equilíbrio. Ok? Por isso é que se chama ponto invariante, e neste caso tem o nome de eutético. Tá? Bom, então, continuando aqui na resolução dos 183 menos ΔT. Já temos as fases, vamos tirar então a composição delas. E agora, qual é a percentagem de alfa total em estanho e chumbo, que a gente já começou a tirar só de um constituinte, não é? E qual é a percentagem do beta eutético? Digam lá. De alfa, quanto é que tem de estanho? Ninguém arrisca? O que é que nós fazemos? Linha conjugada, vamos à fase e tiramos a percentagem. É 101.9, até o limite. Aí é líquido. Aí bate na linha líquido. Tu queres alfa. Onde é que tu tens alfa? Nos 19,2. Exatamente. Ok? É sempre os valores da linha. Ok, já estou a perceber. Então, 19,2% de estanho. Ok? Queremos a outra fase, o beta. Onde é que está o beta? Os 97,5. Bom, já temos os 3 pontos para a nossa linha conjugada. Continua aqui os 40, aqui são 19,2 e aqui 97,5. Só tenho uma dúvida. Diz-me para tirar. A variação do tempo, quando é mais, a tendência é aumentar a temperatura, quando é menos é... Não é variação de tempo, é variação de temperatura. É um delta T maiúsculo, está bem? Tempo é T minúsculo, está bem? Está bem. Então, delta T maiúsculo, é temperatura, sempre variação de temperatura, está bem? Por isso é que nós dizemos acima da linha e abaixo da linha, porque é para cima que se aumenta a temperatura, é para baixo que se diminui, está bem? Pronto, ótimo. Vão tirando todas as dúvidas, que este é o primeiro exercício para isso, está bem? Então, já temos tudo para fazer a regra das alavancas. Isto aqui eu estou a pôr porcentagem, aqui não era porcentagem nenhuma, não é? Beta eutético. Então, regra das alavancas. Vamos lá. Alguém arrisca a praticar? 40 menos 19,2. 40 menos 19,2 para qual? Para o beta ou para o alfa? Para o alfa. Não. Para o beta. Exatamente. 40 menos 19,2 a dividir por 97,5 por 19,2. 97,5 menos 19,2. Mantemos aqui os 97,5 menos 19,2 e agora para o alfa será 97,5 menos 40. Ok? Façam lá aí o cálculo e eu arrisco-me a dizer com quase toda a segurança que vamos ter maior percentagem de alfa. 73,4.
Quanto? 73,4%. Obrigado. 73,4%. Eu só olhando para o ponto já previa isso. E vamos ter então 26,6%. Exatamente, 26,6% para o beta-eutético. Agora, só nos falta calcular o quê? A percentagem de alfa-eutético, não é? Porque ainda não o calculamos. E agora, qual é a percentagem do alfa-eutético? É o alfa total. É o 100 menos 97, não é? Nada disso. É Não? o total menos o pró-eutético. Porque disse-vos eu que o alfa total é igual a quê? Ao pró-eutético mais o eutético. Se eu quero o eutético, vou ao total tirar o pró. Ok? O total já calculamos, o pró também. Vamos chegar ao eutético. Então, o pró era 51,3. O total, 73,4. (51,3). Isto dá 22,1, certo? O pró-eutético. O eutético, homem. Eutético, sim. O pró já calculamos a 183 mais ΔT. Ou seja, o pró está aqui. O total calculamos agora a menos ΔT, não é? Por isso o eutético, no fundo, é subtração entre os dois. Certo? Professor, uma pergunta. Isso. Se nos pedissem para calcular mesmo para os 183, nós que fazes não, como é que iríamos saber onde é que iríamos ter que intersetar? Porque naquele ponto temos as três linhas. Não percebi a pergunta, João. Se a temperatura fosse os 183 graus, certo? Sim, sim. Nós iríamos usar, nesse caso, que valores para Então, as percentagens? o teu ponto intermédio era os 61,9, certo? Certo. O outro constituinte era o qual? Beta, 97,5 e os 19,2. Tinhas aí os 3 pontos. Ok, certo? usávamos. Ok. É os valores que estão na linha e que aparecem sempre, porque é o do ponto eutético. Ok? Eu estava a perguntar só por causa de onde é que, por exemplo, nos outros nós sabíamos que tínhamos que ir intersetar ou à linha dos líquidos ou do sólido, e aqui, como era o ponto onde tínhamos concentrado as três. Lá está. É o tinha essa ponto dúvida aí. triplo que tinhas que ver qual eram as 3 fases em jogo. Ok? E sabendo as 3 fases em jogo, tiravas os valores dessas 3 fases, que geralmente estão sempre na linha, João. Está bem? Ok. Obrigado. A professora não se importa de fazer um zoom a isso para eu tirar uma imagem só? Não me importa nada. Deixem-me só terminar de dizer uma coisa antes que me esqueça. Bom, segundo a reação invariante diz-nos o quê? Que o líquido, ao arrefecer, transforma-se em alfa mais beta-eutético. Ora, somem lá a percentagem de alfa-eutético e de beta-eutético e vejam lá se não é a mesma percentagem que deu do líquido pró-eutectoide, ou seja, os 48,7. Se vocês somarem 26,6, que é o beta-eutético, e 22,1, que é o alfa-eutético, isso dá quanto? 48,7. Qual é a percentagem de líquido que vocês têm a mais ΔT? 28,7. Estão a ver? Isto tudo tem que bater certo e fazer sentido. Está bem? Se vocês entenderem o que estão a fazer e não decorarem, vocês vão ver que isto acaba por ser sempre a mesma coisa e mais do mesmo. Deu para entender mais ou menos? Agora, fazer o tal resumo que o Rui quer que eu faça. Que resumo é que quer que eu faça, Rui? Apanhei só aqui essas partes, só para perceber aí os cálculos para depois estudar um bocadinho. Então, eu vou lá tentar aumentar aqui o gráfico e tentar então repetir mais ou menos numa assentada só como é que nós resolvemos o exercício. Nós o que é que fizemos? A partir de uma determinada liga, fomos cruzar a temperatura e ver o que é que tínhamos, ok? Então,
No estudo dos 183 mais ΔT e menos ΔT, este ΔT é acima e abaixo da linha, porque estamos a falar de um intervalo de temperatura, ok? No entanto, lemos sempre os valores da linha. Então, olhando para o nosso ponto, acima da linha o que é que nós temos? Alfa mais líquido. Abaixo da linha temos o quê? Alfa mais beta. Logo identificamos a nossa fase pró-eutética, que será a alfa. Porquê? Porque existe antes e após reação. Vocês vão ver que esta pergunta sai sempre em teste. Qual é a fase pró? Ok? E a resposta é sempre a mesma, é que existe antes e após. Depois, o que é que fizemos? Fizemos o cálculo do alfa pró-eutético e o líquido, ou seja, que eram as duas fases que existiam acima dos 183 graus Celsius. Depois fizemos exatamente o mesmo estudo abaixo, só que abaixo o que é que nós temos? Temos o alfa total e o beta eutético, que é o que aparece da reação invariante. Fizemos esse cálculo também, alfa mais beta eutético. Finalmente, fomos calcular a outra fase eutética que se transforma da reação, que é o alfa eutético, que fomos então ao total que nós tínhamos calculado, subtrair o pró-eutético que tínhamos calculado na linha anterior, no fundo, ou seja, na temperatura anterior, e chegamos então ao valor do alfa eutético. Geralmente nos exercícios de teste, o que é que nos pede? Para a liga tal, diga quais são as fases eutéticas que se transformam. E neste caso vocês tinham que ir calcular o alfa eutético e o beta eutético. Só numa perguntinha tinham que fazer isto tudo que eu fiz aqui. Ok? Para mais e menos ΔT. Professora, só uma questão. Naquele caso, se nós tivéssemos 80%, o nosso elemento pró já iria ser o beta, correto? Vamos fazer isso agora, rapidamente, João, só para ver se ficou bem entendido. Então, se em vez de a liga de estudo ser 40% de estanho, fosse, só assim para vos baralhar já as ideias, fosse 20% de chumbo, aonde é que nós marcávamos os 20% de chumbo? Nos 80%. Nos 80%. Nos 80%, ok? Outra ratoeira que sai sempre em teste, está bem? Por isso, atenção ao que é dado e como é que as coisas são dadas. É só para ver se vocês percebem o que é que eu vos digo, não é? Chegávamos ali aos 80 e vamos fazer o estudo mais e menos ΔT. Neste caso, então, qual era a fase pró? Era beta. Era beta. Porquê? Existe em cima e após. Ok? E aqui era beta pró e aqui era beta total. Ok? E fazemos exatamente o mesmo raciocínio que acabamos de fazer para o alfa. Em baixo que era o beta total, não é? Exatamente, em baixo é que é o beta total. Okay. E tens o alfa eutético. E o alfa já era o eutético aqui, exatamente. Ok? Bom, fizemos este estudo para a eutética, mas vimos naquele quadro, na teoria, que existem mais 5, neste caso mais 4, além da eutética. Ok? Por isso, isto é válido também para fazer para as outras reações. Agora, em quais reações é que se faz este estudo do antes e após? Apenas em duas, que é a eutética e a eutectoide. Ok? Então, posto isto, e se vocês perceberam mais ou menos este exercício, vamos então avançar um bocadinho na matéria. Amanhã, em aula prática, e os outros alunos nas suas aulas práticas, vamos praticar muito exercícios destes e fazer isto que estamos aqui a fazer, ok? Estamos numa aula teórica, não podemos ficar só na prática, temos as aulas PL para isso e vocês vão trabalhar com os vossos professores das práticas. Amanhã está proposto fazermos 3 diagramas, ou seja, 3 exercícios de diagramas, por isso vamos pôr isto bem em prática. Agora vou continuar um bocadinho aqui novamente com a teoria, está bem? Que é necessária. Então, já vimos reação eutética, fizemos o estudo deste diagrama de uma liga binária eutética,
mas vamos ver o mesmo que acontece para a peritética e identificar reações invariantes. Então, construção de diagrama de fases a partir de uma eutética. Reparem que temos aqui as diferentes linhas e curvas de arrefecimento, que temos uma série delas sempre a temperatura constante, que no fundo é a nossa linha eutética. Porquê? Sabemos que uma reação invariante se dá a temperatura isotérmica da mesma forma que se dá o ponto de fusão, que é o que temos ali. Reparem que depois todas as curvas de arrefecimento têm aquele aspecto que eu vos fui falando e que nós depois também vamos fazer em exercício. Está bem? Agora, aqui temos no fundo a mostrar aquilo que eu vos estava a dizer do alfa total e do alfa eutético. Então reparem, no ponto invariante, todo o líquido que nós temos em cima se transforma em alfa mais beta. Geralmente numa reação eutética, essa microestrutura, que é o que nós vamos ver a microscópio, ou se apresenta de forma de lamelas, que é este aspecto que temos aqui, e nós vamos verificar quando fizermos o trabalho laboratorial 2, que estas lamelas têm o aspecto das nossas impressões digitais, ok? Ou então é desta forma globular que nós não vamos ver porque os materiais que vamos utilizar não têm as lamelas em glóbulos. O mais usual de vermos é em lamelas, mas também existe o globular e vamos ver que existem também outras formas. Então, o que é que acontece aqui? Ao se dar a reação eutética, o nosso líquido, no fundo, é consumido pelas duas fases sólidas que se transformam e ficam, então, com este aspecto, onde nós temos a fase rica em chumbo, que é beta, e a fase rica em estanho, que é alfa, acabam, no fundo, por consumir e acabar por solidificar todo o líquido e transformar-se, então, nestas duas estruturas. Estruturas com diferentes aspectos, depois a microscópio, ok? Onde nós conseguimos então ver essa estrutura com a forma globular ou lamelar, que é o aspecto que nós temos aqui para diferentes ligas. Reparem que onde temos ligas com maior percentagem de estanho, a nossa microestrutura é mais clara. Onde temos ligas com maior percentagem de chumbo, a nossa microestrutura acaba por ser mais escura. Porquê? Porque a fase beta é rica em estanho e a fase alfa é rica em chumbo, o que acaba então por se declarar desta forma ao ser atacada quimicamente. As ligas binárias podem ter diferentes tipos de estruturas, as mais usuais é a lamelar e a globular, que nós acabamos agora de falar, mas também podia ser tipo varão ou acicular, que são os aspectos que vocês têm aí, só para conhecimento, no fundo. Então, aqui nos tais diagramas das bolinhas, que eu há bocado falei que isso era possível nós conseguirmos ver, fazemos então o estudo das ligas que nós ainda agora acabamos de ver. Esta liga X, que está aqui, é no fundo uma liga dos ditos 40% que nós há bocado fizemos. Então reparem a nível de microestrutura o que é que acontece. Acima da temperatura da reação, ok? O que é que nós temos ali naquele ponto? Naquele ponto, quando batemos na linha líquidos, nós temos tudo líquido e começam a aparecer os primeiros criscais de que sólido? Alfa. E então começa ali o início da solidificação. Como é que é o início de solidificação? Começam a aparecer os pequenos núcleos que acabam por começar a crescer, a criar os ditos grãos, não é? E solidificar. No fundo é isso que nós estamos a ver aqui, ok? A esta temperatura ainda só temos ali os pequenos núcleos a serem formados e o resto está tudo líquido. Depois, imediatamente acima da linha da reação, o que é que nós temos? A fase alfa, que já está sólida, e líquido, ok? Qual é esse alfa? O proeutético, ok? Reparem, ao arrefecer, que é esta microestrutura que está aqui, o alfa proeutético manteve-se, mas o líquido que tínhamos transformou-se em quê? Na dita estrutura lamelar que tem beta e alfa eutético. Ok?
O mesmo acontece nesta situação que temos aqui. Reparem, esta situação, vamos cruzar aqui a zona do alfa. Se nós analisássemos esta liga, o que é que nós tínhamos? Olhando para este ponto aqui intermédio, temos o quê? Líquido mais alfa. Líquido mais alfa. Lá está. Íamos buscar os valores de líquido, os valores de alfa e quantificávamos quanto é que este alfa tinha e quanto aquele líquido tinha. Regra das alavancas, ok? Quando estamos nesta zona aqui, o que é que nós temos? Apenas uma fase, que é alfa. Está tudo sólido, ok? Todo o líquido que existia ali transformou-se todo em sólido. Mas quando batemos nesta zona aqui, o que é que vai acontecer nesta zona aqui? Alfa mais beta. O alfa que existia aqui em cima, que é o nosso pró, manteve-se. Estão a ver? E onde é que apareceu o beta, que é o beta da transformação eutética? Ali nas juntas de grão, que é onde ele acaba por precipitar. Ok? E obviamente que em muito menos quantidade que o alfa, porque estamos numa zona muito mais próxima de alfa do que de beta. Ok? Reação peritética. O que é que acontece ao arrefecermos? Se recordam do que tínhamos atrás do nosso quadro das reações invariantes, tínhamos o líquido mais um sólido, ao arrefecer, transforma-se num sólido distinto. Como é que isso funciona? Mais uma vez, linha à temperatura constante, íamos procurar o ponto onde coexistem as três fases, íamos ver o que é que tínhamos antes e o que é que tínhamos após, ao arrefecer. Ok? E então lá está a peritética. Alfa mais líquido ao arrefecer transforma-se num sólido distinto. Como é que isso acontece a nível de microestrutura? Nós temos líquido e temos o sólido alfa, e o beta começa ao arrefecer a aparecer onde? Reparem, o beta começa a enclapuçar ali o alfa, ou seja, no fundo a rodeá-lo, e acaba por consumir tanto o líquido como o próprio alfa e transformar toda a estrutura, durante o arrefecimento a solidificar, numa única fase sólida que neste caso se chama beta. Ok? O processo no fundo é esse. Ele, ao arrefecer, faz aqui o encapsulamento do alfa, consome o alfa, ou seja, transforma-o nele próprio, no beta, e todo o líquido também é transformado em beta. Ou seja, o líquido mais o alfa, ao arrefecer, transformam-se em beta, que é o que traduz a reação peritética. Em termos de diagramas de bolinhas na zona peritética, aqui nós não vamos nunca quantificar o que ainda agora vimos, a pró e a total, ok? Aqui o que é que nós conseguimos fazer? É o estudo de uma determinada liga, fazer o diagrama das bolinhas e fazer cálculo de regra das alavancas, ok? Então, nesta liga de estudo que nós temos aqui, se nós verificarmos, no ponto peritético, o que é que nós temos? Beta dali para baixo, ok? Acima, o que é que nós temos? Alfa mais líquido, cá está. E acima, o que é que temos? Tudo líquido, ok? Até ao ponto da reação. Neste ponto aqui, outra liga de estudo, o que é que temos lá dentro? Líquido mais beta, cá está o líquido mais beta, ok? Aqui já não é feito o mesmo estudo que é feito tanto nas eutéticas como nas eutectoides, que é ver o que é que temos antes e após reação invariante. Da mesma forma análoga que fez e vimos para as ligas eutéticas, as ligas peritéticas também, nas curvas de arrefecimento, temos a zona da temperatura constante, que mais uma vez é que nos indica a dita reação invariante. Agora, a identificação da monotética, que é a última que ainda nos falta identificar. Existe em alguns diagramas, em algumas situações, e podemos ver, por exemplo, aqui no cobre-chumbo, temos uma monotética, onde temos uma fase líquida
e temos um líquido 2, que é outra fase líquida que acaba por se transformar. Então, esta fase L2 é então facilmente identificar que temos uma reação monotética, ok? Ali a ausência da solubilidade total, por isso ao arrefecer ainda não apareceu nenhum sólido, mas sim outra fase líquida que é transformada pelos dois componentes dos constituintes da liga. Agora, vamos tentar olhar para diagramas e identificar as nossas reações, para ver se elas também nos entram na cabeça. Ok? Então, rapidamente, e este já está aqui preenchido, nós tendo este diagrama à nossa frente, o que é que nós fazíamos? Procurávamos linhas a temperatura constante, íamos verificar se existem os ditos pontos triplos e ver naquele ponto, ao arrefecer, qual é a reação que a gente identifica. Ok? Então, naquele ponto que nós temos ali, o que é que nós temos antes e o que é que temos após? Antes temos líquido mais sólido, que ao arrefecer transformou-se num sólido diferente do que existe antes. Logo, uma reação que parte de dois constituintes para um, começa por PRI, ok? Se tem líquido na reação, quer dizer que é uma peritética. Ok? Usando a mnemónica que eu vos ensinei. Olhando para esta aqui a 560 graus Celsius. Antes temos um sólido que é o delta. Ao arrefecer, transformou-se em dois sólidos distintos, gama e epsilon, que são as letras gregas. Ok? Então, um sólido que ao arrefecer se transforma em dois, parte de 1 para 2. Começa como eu. Só tem sólidos, acaba em oide. Logo, esta reação é a eutectoide. A 598 graus Celsius, temos novamente uma peritética. Reparem, acima dos 598 temos o quê? Delta mais líquido, ou seja, um sólido mais líquido, que ao arrefecer transformou-se em epsilon, que é um sólido distinto. Logo, 2 para 1, peri tem líquido à mistura, peritética. Ok? Agora vamos fazer esse raciocínio aqui, neste diagrama. Antes de entrarmos neste, vou ter que vos falar dos compostos. Não tenho outra hipótese porque aquele já tem muitos compostos. Então, vamos lá. Inicialmente, os nossos primeiros acetatos, deixem-me ir lá para mostrar isso. Os nossos primeiros acetatos, nós falamos que nas ligas metálicas nós ou tínhamos soluções sólidas ou fases intermédias. Essas fases intermédias são então os denominados compostos metálicos ou compostos estequiométricos, que geralmente são o quê? Estas fases intermédias ou estequiométricas são fases com uma composição química geralmente fixa e bem definida, que vem sempre com nomes de compostos, ok? Das fases da nossa liga. Então, vamos voltar ao acetato que estávamos e vamos ver exatamente isso. Então, um composto intermédio é, no fundo, um composto formado por os dois metais da nossa liga, não é? Ou por um metal não metal, ou seja, no fundo, pelos constituintes da liga, e aparecem-nos então no meio do diagrama. Daí se chamarem compostos intermédios, estão no meio do diagrama. As soluções sólidas que se formam então nos limites do gráfico são denominadas de fases terminais, que ao bocado já vos dei esse nome, ok? Que são, no fundo, as fases que estão nas zonas limítrofes de cada um dos componentes, logo são ricas num e noutro constituinte. Então, compostos de determinados sistemas
são então sempre intermédios, porque aparecem quanto à localização no meio do gráfico e geralmente têm composições químicas fixas e estequiometrias bem definidas. Esses compostos apenas diferem no tipo de fusão, ok? Então, diz-nos a teoria o quê? Que um composto de fusão congruente, ele aparece desde o seu estado líquido e mantém-se sempre sólido até à temperatura ambiente, ok? Ou então, vendo de forma contrária, ao aquecer esse composto, ele nunca se decompõe, fica apenas líquido, atinge o seu ponto de fusão, ok? Um composto de fusão incongruente, quando o aquecemos, ele decompõe-se. Geralmente está sempre associado a uma reação peritética, ou seja, ele decompõe-se numa fase líquida e numa fase sólida de outro constituinte. Vamos ver isso na prática. Temos aqui dois compostos intermetálicos, que nós dizemos que são compostos intermetálicos de estequiometria bem definida e composição fixa, porque é uma linha, tem sempre o mesmo valor. Vamos ver que alguns não são de composição fixa, têm alguma variação. E neste caso concreto, olhando aqui para o composto Mg2Ni, ao aquecer, ele para numa linha de uma reação invariante, que é uma peritética. Ao aquecer, ele decompõe-se em duas fases. Logo, o tipo de fusão é incongruente. No caso MgNi, ao aquecer, ele apenas bate na linha líquidos. Logo, quer dizer que atinge o seu ponto de fusão. Logo, tem fusão congruente. Ok? Bom, pegando... só um pormenor, quando eu estava a falar de ter uma composição fixa, quando é uma linha, uma composição fixa, quando é assim uma zona, essa composição varia, mas reparem que nunca é uma variação muito grande. Então, pegando nestas informações que eu acabei de vos passar, vamos tentar olhar aqui para este diagrama e vamos tentar identificar as reações invariantes e os compostos intermédios. Vamos ver isto assim de uma forma abrangente. Este é um exercício prático que nós vamos fazer muitos iguais, por isso vamos tentar rapidamente buscar alguma informação e depois na aula prática da manhã, para mim, amanhã, mas para os outros colegas nas aulas práticas que têm, vamos tentar então resolver estes exercícios para vocês ficarem com eles resolvidos. Então, aplicando na prática o que fomos dando até agora, vamos tentar chegar então à informação. Primeira coisa ao abordar um diagrama, disse-vos eu desde o início, é olharmos para o diagrama, ver quais são os dois constituintes envolvidos. Neste caso temos um diagrama titânio-níquel, ok? Titânio-níquel. Qual é a leitura direta de gráfico? A leitura do níquel. Qual é o ponto de fusão do titânio? 1670 graus Celsius. Qual é o ponto de fusão do níquel? 1455 graus Celsius. Agora, fases terminais. Quais são as fases terminais relativamente ao níquel? Sabemos nós que as fases terminais são as de limite de gráfico, ok? Neste caso, o níquel tem apenas uma fase terminal, está aqui, e é o Ni entre parênteses curvos. Fases terminais, conseguimos identificá-las por serem do limite ou por estarem entre parênteses curvos, ok? Logo, esta é a fase rica em níquel. Fases terminais relativamente ao titânio. Se recordam, o titânio
é um elemento polimórfico. Tem duas estruturas cristalinas e que se mudam para diferentes temperaturas. Logo, o titânio tem duas fases terminais. Ok? Reparem, temos uma fase que é o beta, o TI beta, que existe acima dos 882 graus Celsius, e a partir de 882 graus Celsius, o TI beta transforma-se em TI alfa. Ok? Logo, o titânio tem duas fases terminais e o níquel apenas uma. Fases intermédias, quantas é que este diagrama tem? Uma, TI2NI, outra, TINI e outra, TINI5 ou 3. Certo? Por isso, pergunta, quantas fases terminais tem este diagrama? 3. E identificávamos 2 para o titânio, uma para o níquel. Quantos compostos intermédios tem? 3. 1, 2, 3. E dizíamos quais eram. Agora, qual o tipo de fusão dos compostos intermédios? Vamos lá ver. O TiN3, ao aquecer, o que é que lhe acontece? Funde. Está lá o seu ponto de fusão. Logo, é um composto intermédio de fusão congruente. O mesmo acontece para o TiNi. Ao aquecer, o que é que lhe acontece? Funde. Outro composto de fusão congruente. Finalmente, Ti2Ni. Ao aquecer, o que é que lhe acontece? Bate na linha de uma reação invariante, que é ela peritética, ou seja, ele decompõe-se em duas fases que são as que estão aqui. O que é que nós temos aqui dentro? Não tem nada escrito, mas nós conseguimos saber. O que é que está aqui dentro? Líquido mais sólido. TiNi. Ok? Então, o Ti2Ni, ao aquecer, transforma-se em líquido mais TiNi. Logo, é de fusão incongruente. Ok? Agora, para terminar a aula, vamos só identificar as 6 reações invariantes que temos aí. Então, ponto 1. Qual é a reação invariante que lá temos aos 765 graus Celsius? Alguém arrisca? Para eu descansar um bocadinho a minha garganta, puxa das gargantas. Eu não consegui ouvir a questão, desculpa. A questão é, Mário, qual é a reação invariante ali no ponto 1? Alguém consegue arriscar dentro daquelas 5 que aprendemos? Eutectoide, não é? É uma eutectoide, perfeito. Ou seja, o TI beta, ao arrefecer, transforma-se em quê? O que é que nós temos nesta região? Alfa. Deste lado temos TI alfa e deste lado temos TI2Ni. Logo ali dentro temos 2 sólidos, alfa mais TI2Ni. Por isso, ali tínhamos uma reação invariante denominada de eutectoide. Ok? Agora, no ponto 2, alguém arrisca? Também. Não. É eutética. A eutética, exatamente. Vejam, temperaturas mais elevadas, não é? Linha líquido. Pois é líquido, está certo. Exatamente, ok? Ok. Líquido, ao arrefecer, transformou-se em 2 sólidos. Quais são eles? Também não sabemos o que é que está aqui dentro, mas conseguimos ver. Deste lado temos TI beta, deste lado TiN2 e aqui então temos TI beta mais TI2Ni. Ok? Agora, nos 984 graus Celsius, o que é que temos? Eutética, não é mesmo? Não é? Não, senhora. Não. Aqui, Nos 900... nos ok. 984, ali naquele Tem pontinho. ali um líquido e um sólido. Exatamente. Ok. Tenho que olhar para o meu gráfico ao lado. Ou seja, e olhe para a cábula. Neste ponto aqui, nós já tínhamos identificado este composto como um composto de fusão incongruente, que sabemos que está sempre associado a que tipo de reação? À peritética. Ok?
Então aqui o que é que temos? Líquido mais TiNi, que ao arrefecer transformou-se em quê? Ti2Ni. Um sólido. Ok? Logo seria uma peritética. Agora, aqui à temperatura de 630, o que é que temos? Qual a reação? Eutectoide. Eutectoide outra vez. TiNi, ao arrefecer, transforma-se em quê? O que é que temos aqui neste sítio magrinho abaixo de 630? Ti2Ni mais TiNi3. Ok? Ou seja, um sólido ao arrefecer transformou-se em 2 sólidos. Nos 1118, que reação é que temos? Mais uma eutética, não é? Líquido ao arrefecer transformou-se nestes 2 compostos intermetálicos. E a 6, exatamente o mesmo. Mais uma reação invariante, em que o líquido ao arrefecer se transforma em mais 2 sólidos, que neste caso seria o TiNi3 e o Ni, mais outra eutética. Ou seja, tínhamos 3 eutéticas, 2 eutectoides e uma peritética. Estão a ver mais ou menos o raciocínio, o que é que nós vamos andar a fazer agora nestas próximas aulas? É, no fundo, identificar reações invariantes, identificar os compostos intermédios e os compostos de fases terminais, ver então a percentagem e quantidade de fases fazendo regra das alavancas. E vai ser este o estudo agora nas nossas próximas aulas. Pronto, hoje acho que já levaram uma injeção valente de diagramas de equilíbrio. Amanhã, na aula prática, vamos tentar pôr isto em prática e resolver os exercícios, ok? Vamos tentar fazer isto com calma e resolver no quadro os primeiros exercícios. Amanhã vou trabalhar sempre em conjunto com vocês e depois nas aulas seguintes vou tentar que vocês trabalhem sozinhos e consigam chegar lá. Só para terminarmos aqui a aula, que ainda temos aqui uns 5 minutinhos, que eu vou vos deixar ser um bocadinho mais cedo, senão vocês engatam logo na aula do professor Durão e nem têm tempo para descansar. Falta-nos só identificar linha líquidos, sólidos e solvos, ok? Vamos tentar identificar isso aqui. Então, vou passar isto para a caneta, em vez de estar em apontador, e vamos tentar identificar linha líquidos. Conforme eu vos tinha falado, linha líquidos separa tudo líquido de líquido mais sólido, certo? Parte do ponto de fusão para ponto de fusão. Então, a nossa linha líquidos, vou tentar pôr aqui uns tracinhos em cima, porque não tenho cores aqui no PowerPoint. Esta será, então, a nossa linha líquidos. Reparem, ela vai por aqui, bate no ponto da reação, sobe, vem por aqui fora. Isto é o que vocês têm que fazer depois em teste, porque também não usam cores, ok? Cores só usam os professores que corrigem. E está cá a linha líquidos. Então o que é que vocês diziam? A linha com os tracinhos assim é a líquidos. Ok? Agora, sólidos. Vamos fazer a linha sólidos com umas cruzezinhas. Ok? Este aqui o líquidos. Então, a sólidos vem por aqui fora. Vem por aqui, pela linha da reação. Chega aqui, sobe. Vem novamente pela linha da reação. Chega aqui, sobe. Vai encontrar ali a linha líquidos. Desce. Vem pela linha da reação, chega aqui, sobe, vai novamente pela linha da reação e chega aqui e fecha no ponto de fusão. Ok? Finalmente, a solvos, que vamos esquematizar com bolinhas. Sabemos que é apenas nas fases terminais. No níquel não há dúvidas, não é? E
que agora no Titânia temos algumas dúvidas porque há duas, não é? Então, vem por aqui abaixo, bate no ponto eutectoide, sobe e desce por aqui abaixo, ok? Entendido? Professora, diga-me só uma coisa. Sim, digo, Rui. A professora marcou a linha de líquidos, está percebido, não há qualquer dúvida. E depois marcou a de sólidos a partir do ponto de fusão do. Sólidos e líquidos parte sempre dos pontos de fusão. Certo, mas não é isso. E esta zona aqui, acima dos 942, isso não é um sólido? Ou é um sólido mais? Acima de 942? Sim, essa zona aí a pessoa tem. Aqui o que é que tu tens? Aqui dentro. Sempre tenho... ver linhas fronteiras. O que é que nós temos aqui nesta zona? De um mais. lado tens TI, beta, exatamente. e do outro lado tens líquido. Logo aqui tens um líquido mais um sólido. Ok, Rui? Façam sempre esse raciocínio. Quando tiverem dúvidas, se marcaram a linha correta, sólidos, vocês preencham os campos de fases e vejam se está mesmo a separar líquido mais sólido de um sólido. A minha questão é essa, porque o professor tem ali aquela zona ali, o T2NI, é aquele retângulo. Aqui dentro o que é que tu tens? E aqui dentro o que é que tu tens? Eu estou a perceber, tem líquidos mais sólidos. Né? Okay. Tens líquido mais sólido, está a separar um sólido. Tens sempre. Mas façam esse raciocínio está perfeito, Rui, que é assim que vocês entendem o que é que estão a fazer. Está bem? É por causa da separação das áreas, onde tem material mesmo, onde tem sólido mesmo e depois tem o sólido mais líquido. Exato. Obrigado. Próximas aulas, sim, desculpe. Quer dizer que entre a linha de líquido e sólidos é sempre linhas dos dois, claro. É sempre linhas dos dois, sólido e líquido. Sim, mas uma separa líquido mais sólido, a outra separa líquido mais sólido de sólido. Ok. Ok, Luís? Pronto. Amanhã vamos fazer mais exercícios com os vossos colegas, colegas não, professores, também podem ser colegas, né? Com os vossos professores das práticas, vão também fazer agora, durante as próximas aulas, exercícios sobre isto, para no fundo cimentar toda a informação que eu vos tentei passar. Não hesitem em perguntar, mesmo durante as aulas práticas. O importante é o que eu vos digo, diagramas de equilíbrio não é difícil, mas o importante é entender, decorar não se vai lá, está bem? Pronto. Posto isto, 2 ou 8 dias voltamos-nos a encontrar aqui. Amanhã e quinta encontro-me então com os meus alunos em aula, está bem? Até então para a semana ou até amanhã para todos, está bem? Até à próxima. Tchau. Ficou entendido, Catarina, assim? Sim? Pronto, está bem. A gente amanhã busca o nosso Diogo, que teve uma grande nota. Está bem? Pronto. Eu sei, ele disse. Correu-lhe muito bem. Pronto, a gente depois fala. Beijinhos então. Até amanhã. Tchau. Até amanhã.